Nesta semana, em Um Refúgio para o Amor, você verá Maximino dando uma lição em Vicky por ter o traído com seu sobrinho. O empresário dopa a mocinha, a amarra e a mantém em um cativeiro. E mais, Rodrigo e Luciana finalmente se divorciam e Paz descobre tudo. A senhora se revolta e vai atrás de Roselena. E não para por aí. Roselena dá início ao seu novo plano e faz com que Cláudio continue acreditando que sua filha morreu junto com sua esposa. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Roselena diz que não tem medo de ameaças, muito menos de uma camponesa que não está à altura de confrontá-la. Matilde contesta dizendo à patroa que é melhor tomar cuidado, pois uma mãe com raiva é capaz de tudo para defender seus filhos. E Roselena não consegue se aguentar e revela que Luciana não é filha de Paz, mas sim de Aurora Linhares, e que pode destruir a mãe de Luciana, se ela continuar com a palhaçada. Do outro lado da cidade, Luciana, que está tomando café da manhã com Jana e Melissa, conta o motivo do rompimento com Rodrigo. Ela explica que trabalhou apenas uma noite no inferno, mas não conseguiu explicar nada disso ao namorado. Enquanto isso, no hospital, Rodrigo revela ao irmão que ainda não está pensando em se divorciar, mas já não vai mais se casar com Luciana na igreja. Patrício se enfurece e diz que conhece o irmão muito bem, e tem certeza que ele não deu nenhuma chance da moça explicar como realmente aconteceram as coisas. Rodrigo surta. Ele grita com o irmão, mas Patrício continua e diz que tem certeza que ele ouviu todo mundo, menos a própria Luciana. Rodrigo responde: as provas contra Luciana são contundentes. E Patrício não deixa por menos. Mais contundentes que o amor que Luciana sente por você? Ela não te merece, Rodrigo. A enfermeira interrompe a discussão que estava pegando fogo e diz que daqui a pouco o médico estará ali e seria bom que os pais estivessem presentes. Rodrigo diz que vai avisá-los. Mas antes que o irmão saia do quarto, Patrício o chama e pergunta se ele tem ideia de quantas pessoas tentam todos os dias encontrar a felicidade e ele está desperdiçando a única oportunidade que tem. Rodrigo responde que neste momento, a sua única preocupação é a saúde do irmão. Patrício grita: você não tem nada que fazer aqui. Por acaso é terapeuta? Médico? Vá embora e procure Luciana. Peça perdão. Faça o que tiver que fazer, mas não a perca. Enquanto isso, Melissa e Jana tentam convencer Luciana a não se divorciar de Rodrigo, pois sabem que os dois se amam. A moça revela que não deixou de amar o rapaz, mas que seu coração foi partido em pedaços. Na revista, Julieta vai ver Clara, e as duas combinam de encontrar Aquiles para encerrar o acordo, pois as despesas com ele estão ficando muito caras. Julieta lembra que quem tem que pagar tudo é Roselena. Depois de ouvir a conversa entre Matilde e Roselena pela extensão, Brígida tenta falar com Clara, mas sem sucesso, pois a moça está de saída com Julieta para resolver o problema do rancheiro. A mulher fica indignada e jura que esta nova informação vai lhe custar ouro em pó e que vai tirar até o último centavo da mulher. Matilde chega e desconfia da colega. Neste meio tempo, Maximino está combinando com Patrício os últimos detalhes de seu retorno ao México e de sua recuperação. Rodrigo diz que ele se encarregará de tudo, mas Patrício diz que a única coisa de que ele tem que se encarregar é sobre o que os dois combinaram anteriormente. Roselena não gosta da conversinha dos irmãos e pergunta se agora eles decidiram conversar em código na sua frente, mas Patrício diz que não é novidade que o irmão está com problemas com a noiva e pergunta se por acaso ela não sabia. E continua: ah, claro que você sabe. Então você deveria ajudar Rodrigo a resolver os problemas com sua esposa. Roselena implora para que o filho não lhe peça isso, pois não quer se meter em assuntos pessoais de Rodrigo, como a relação dele com Luciana. Rodrigo não se aguenta. Encara a mãe com ódio, mas sai sem dar uma palavra. Agora Patrício quer que a mãe jure que vai ajudar Rodrigo e Luciana a se reconciliarem. Maximino se mete, dizendo que é melhor que ela prometa que não vai mais se envolver na vida do casal. Roselena não se faz de rogada e pede a Patrício para dizer a seu pai que deixe de julgá-la como se fosse a pior das mulheres. No interior, Paz e Magda estão juntando mercadoria para vender e conseguir dinheiro para ir à capital. A mulher está disposta a viajar, de qualquer jeito, no dia seguinte. Na cidade, Clara e Julieta chegam ao quarto de hotel onde Aquiles está hospedado. Ele quer saber onde está sua pombinha. Mas Clara, que não tá afim de conversa, entrega ao homem o recibo de quitação da conta do hotel e o dinheiro combinado, dizendo que ele já pode ir embora da cidade. Aquiles diz que está louco para ir embora, mas sem a sua pombinha, não arreda o pé dali.
Até porque as duas prometeram que se ele fosse à capital, voltaria com Luciana. Clara diz para ele não se preocupar que vai mandar a caipira o mais rápido possível para o povoado. Nesse meio tempo, depois de encerrar uma reunião online para saber como estão indo os projetos da empresa, Maximino conversa com Oscar. O advogado diz que acredita que a decisão de mandar Jerônimo embora é precipitada e que, na verdade, deveria estar demitindo seu sobrinho Aldo. Maximino manda Oscar embarcar o rapaz imediatamente para Boston, pois quer falar urgentemente com ele e o espera no hospital. Oscar, que não tem a menor paciência para falar com Aldo, tenta ligar para o celular do rapaz, que não atende. Finalmente ele desiste e deixa o recado que Maximino pediu. Jerônimo chega ao escritório de Oscar, que quer saber quantos anos o homem trabalha para essa empresa. Ele diz que trabalha lá ali por cerca de 25 anos. Oscar entrega a carta de demissão do funcionário, totalmente sem jeito. Alguns minutos mais tarde, Aldo chega radiante em casa, dizendo para a mãe que vai a Boston, a pedido do tio. Mas Constanza quer conversar sobre outra coisa. Ela quer saber o que o rapaz anda fazendo com Vicky. Ele diz que se é por causa do regulamento da empresa, ela pode ficar despreocupada, pois a moça não é funcionária dos Torres Landa. Mas a mulher diz que o pai da moça é funcionário de Maximino e ele não vai deixar isso passar batido. O rapaz diz que não tem tempo para conversar, pois tem que arrumar suas malas para viajar. Algumas horas mais tarde, Vicky chega em casa e encontra o pai destruído. Ele conta que foi demitido da empresa. E no interior, Paz e Magda vão até a tenda de Terápio para fazer uma ligação. Theo recebe as duas e diz que o telefone está à disposição. Paz liga para Estela, que diz que estão todos bem. Mas, enquanto fala com a mulher ao telefone, batem na porta. É sua neta, avisando que tem polícia na comunidade. Estela sai correndo e esquece Paz no telefone. A polícia chega na casa de Luciana e prende Lourenço pelo roubo no cassino. Luciana, que está chegando em casa junto com Melissa e Jana, vê o irmão sendo algemado e se desespera. As moças correm para saber o que está acontecendo. A ligação cai e Paz tenta novamente, mas o telefone só dá ocupado. Ela se preocupa, pois não consegue falar com Estela. E no cortiço, o rolo tá fechado. Luciana tenta impedir a polícia de prender Lourenço, mas o detetive a ameaça. Melissa se apresenta como advogada, coordenadora dos direitos humanos. O policial muda o tom e responde à pergunta da moça, entregando a ordem de prisão para Melissa. Os rapazes explicam que tudo é por causa do dinheiro do inferno. Melissa quer saber para que delegacia os policiais vão levar o rapaz, mas o homem não quer saber e leva Lourenço algemado. Estela volta para casa e passa mal. A netinha Marianita pede que ela se deite um pouco, e nada de verem o telefone que foi deixado abandonado em uma mesinha qualquer. Neste meio tempo, no interior, Magda e Paz estão mais preocupadas ainda e decidem viajar para a capital o mais rápido possível. Neste meio tempo, Aldo, que já maquinou um plano para trazer Muamba dos Estados Unidos, vai se despedir de Constanza. A mulher não acredita na ousadia do filho, mas prefere perguntar o que realmente aconteceu com os 30 mil pesos que ele lhe pediu emprestado. O rapaz desconversa, mais uma vez, e diz que vai se atrasar para pegar o avião, mas que vai pagar o valor. Constanza pergunta o que aconteceu com o irmão de Luciana, e o rapaz diz que não aconteceu nada com Lourenço, já que o rapaz devolveu o dinheiro e não podem acusá-lo de nada. E na casa de Vicky, Jerônimo conta que foi despedido porque não respeitou o regulamento corporativo da empresa. A moça diz que não foi por causa dele, mas sim por sua culpa, pois é amiga de Aldo. Vicky fica brava e diz que vai reclamar com o patrão sobre a demissão do pai. Mas Jerônimo explica que seu chefe está viajando e que ele mesmo vai conversar com o patrão quando ele voltar. A moça diz que não é justo que o homem fique viajando, enquanto os dois estão naquela situação. Algumas horas mais tarde, Roselena chega ao México, no jatinho particular da família, e encontra Aldo, dormindo nas cadeiras da sala de recepção do aeroporto. Ela acorda o rapaz, que diz que agora ele é quem está indo a Boston, a pedido do tio. Rodrigo, que também chegou no mesmo voo da mãe, diz ao primo que tem certeza que ele não vai para os Estados Unidos de férias e que deve ser muito sério o que seu pai tem a dizer. Roselena tenta, mais uma vez, puxar assunto com Rodrigo, que a despreza. Na delegacia, Lourenço está sendo fichado e dando seu depoimento. Melissa diz que a lei manda que este depoimento seja feito na presença de um advogado. Ela e Luciana decidem chamar Barreiras. Luciana consegue falar com o advogado e conta que prenderam seu irmão. Enquanto isso, no interior, Magda e Paz se arrumam para viajar. Magda diz à comadre que nunca quis visitar a filha com medo do que iria encontrar na capital. Alguns minutos mais tarde,
Rodrigo chega em seu apartamento cheio de ódio. O rapaz tira a camisa. Já sabe, né, editor? Congela só um pouquinho. Pronto, nada. Agora o deus grego está socando o saco de pancadas. Vai para o espelho e confessa toda a falta que Luciana faz em sua vida. Enquanto Rodrigo malha na sua academia particular, Luciana recebe a notícia de que Lourenço ficará preso. O advogado conta que as acusações foram feitas por Lastra, que não vai retirar a queixa e que ele é muito perigoso. Já é tarde da noite quando Aldo chega, chegando no quarto de Patrício no hospital. Maximino pega o rapaz pelo braço, antes que ele acorde os pacientes e quer saber o que o sobrinho pretende. Aldo não está entendendo nada. Maximino então é mais explícito e pergunta por que ele anda se metendo em seus negócios, ressaltando que sabe que ele foi ameaçar Lastra no inferno. Aldo conta que Lourenço, irmão de Luciana, foi preso. Na delegacia, desesperada, Luciana diz que vai falar com Lastra. Lourenço não quer, mas antes que ela possa responder, os policiais levam o rapaz para o cárcere. Jana implora à cunhada que peça ajuda a Rodrigo, mas Luciana revela que vai se divorciar do rapaz e que Barreiras está cuidando dos trâmites do processo de separação. Na mansão, Constanza descobre que Roselena já chegou de viagem e vai ver a irmã em seu quarto, que conta que encontrou com Aldo no aeroporto. Constanza dá boa noite a Roselena, que pergunta se ela não vai perguntar nada. A mulher responde que não tem porquê, pois ela já conseguiu separar Rodrigo e Luciana, já que ela mesma confessou que se juntou às outras medonhas, para desmascarar a nora. Em Boston, Aldo está tentando se explicar para Maximino, mas o homem não aguenta mais as mancadas do rapaz, e diz que só o mantém na empresa, por causa de Constanza, e ameaça. Te fiz vir até aqui porque queria te olhar bem nos olhos e dizer que comigo não se joga. E pegando o rapaz pelo cangote, ele pergunta por que Aldo continua saindo com a filha de Jerônimo, se ele já o tinha proibido, pois a moça é intocável. Mas Aldo não se mija e pergunta: por que o senhor fica tão chateado que eu saia com Vicky? É porque ela é filha de Jerônimo ou porque ela é sua amante? Maximino atira o rapaz contra a parede e diz que ele nunca mais volte a questioná-lo, pois ele está na empresa, porque lhe convém. E enforcando o rapaz diz: se você dá valor à sua vida, me obedeça. O rapaz pergunta se o tio está brincando, mas ele aperta mais ainda o pescoço do sobrinho e pergunta: você acha que estou de brincadeira, Aldo? Quero que você volte imediatamente e se coloque a serviço de Oscar. Não permito mais nenhum erro, nenhuma indiscrição ou qualquer bobagem da sua parte, porque basta apenas uma ordem minha e você não chega nem ao aeroporto. Entendeu? Maximino volta para o quarto de Patrício e atira as malas de Aldo pela porta. O rapaz sai correndo, se mijando perna abaixo de tanto medo. E vestindo uma camiseta regata mamãe sou forte bem coladinha, Rodrigo vai atender a porta de seu apartamento. É Jana e Melissa que chegam desesperadas. Tarde da noite. As duas contam que precisam da ajuda do rapaz, pois Lourenço foi preso. Do outro lado da cidade, Luciana chega em casa acompanhada do primo e do advogado. Ela insiste em falar com Lastra, mas Fabiano diz que não vai permitir, pois é muito perigoso, e que o inferno não é lugar para ela. Luciana conversa com Barreiras, que diz que vai ser difícil livrar Lourenço da acusação, mas vai falar com Linhares e explicar tudo, para ver o que mais pode ser feito sobre Lourenço e sobre o divórcio. Enquanto isso, Melissa e Jana tentam convencer Rodrigo a ajudar, mas o rapaz revela que já sabia da história e que Aldo havia contado tudo. A advogada diz que Constanza emprestou o dinheiro a seu irmão e Lourenço devolveu ao inferno, mas Lastra não retirou a queixa. Em sua casa, Luciana está preocupada com o que vai dizer para a mãe sobre a situação do irmão. No inferno, Ivan e Lastra conversam sobre Aldo. O careca quer saber quem é o rapaz, mas o mal encarado diz que isso não importa e que Lourenço já está na cadeia. Ivan responde, dizendo que sabe que Luciana não roubou sua carteira, e Lastra afirma que está cobrando tudo o que a garota lhe fez e que ela não vai demorar a ir pedir perdão de joelhos para que ele livre a cara de seu irmão. Lastra revela ainda que vai aproveitar a oportunidade para humilhar a moça, tanto quanto ela o humilhou. Neste meio tempo, Aquiles, que já está borracho, chama Violeta, sem a reconhecer, e diz que vai embora para o rancho, colocando um maço de dinheiro no meio dos peitos da moça, para que ela não o esqueça, pois ele vai voltar. No interior, Paz não consegue dormir e também não deixa Magda dormir. Ela está com um mau pressentimento em relação a seus filhos. Em Boston, Patrício acorda no meio da madrugada e quer saber com quem o pai estava falando. Ele diz que era com a enfermeira. O rapaz diz que quer ir embora para casa e começar a sua recuperação.
E depois da noite de trabalho no inferno, Violeta chega em casa e encontra Luciana dormindo no sofá. A moça desperta e conta para a amiga que Lourenço está preso, mas que no dia seguinte vai encontrar o advogado para tratar disso. No dia seguinte, bem cedo, Rodrigo chega à casa de Violeta, procurando por Luciana. A moça diz que ela não está, pois foi encontrar o advogado para tratar da questão de Lourenço e de seu divórcio. Rodrigo toma um susto. Ele quer saber o motivo, e Violeta responde que é porque ele não quer saber de nada sobre a moça, como ele mesmo disse. Atônito, quer saber o que o advogado Barreiras tem a ver com Luciana, mas Violeta esclarece que ele é apenas o sócio de Linhares. Rodrigo fica furioso. Violeta percebe e diz que Linhares tem sido um verdadeiro anjo da guarda para Luciana. Enquanto isso, no escritório, Barreiras conta que está terminando de preparar a defesa de Lourenço e que deve ir ver o promotor de justiça mais tarde. Em relação ao divórcio, o advogado explica que precisa saber o motivo. A moça diz que não tem nenhum. Barreiras pergunta se por acaso é incompatibilidade de gênios. A moça diz que acha que é isso. E na mansão, logo cedo, Julieta e Clara vão tomar café da manhã com Roselena, tentando pescar mais detalhes sobre a fofoca de Brígida, que, aliás, aproveita a oportunidade para passar um bilhetinho para Clara. Neste meio tempo, Rodrigo vai encontrar Luciana no escritório de advocacia e diz que precisa conversar com ela. Os dois resolvem caminhar em uma praça perto dali. A moça quer saber sobre o que o ex quer falar e diz que está com pressa, pois tem muito o que fazer. Rodrigo não consegue controlar a língua e pergunta se ela está ocupada em tirar seu irmão cadeia. A moça se revolta com a pergunta. Rodrigo a segura pelo braço e quer saber por que ela foi procurar um advogado. Ele agarra a moça com força e pergunta se foi para pedir o divórcio. Luciana manda o ex soltá-la, mas ele a agarra ainda mais forte e lasca um beijo apaixonado a queima-roupa. Enquanto isso, na mansão, Roselena deixa claro para Julieta e Clara que fez tudo o que podia para separar seu filho de Luciana. Brígida interrompe a conversa e diz que ligaram da empresa procurando por Rodrigo, que não está em casa e nem atende o celular. E depois do beijo apaixonado, Rodrigo pergunta à sua amada se ela quer mesmo se divorciar. A moça diz que não consegue entender o que ele pretende, pois acabou de dizer que não quer mais nada com ela, mas quer ficar casado. Rodrigo pergunta se é assim que ela luta pelo amor dos dois. Pronto, fechou o pau. Luciana, que não tem papas na língua, pergunta se ele por acaso lutou pelo relacionamento deles quando deixou todo mundo falar horrores dela, mas não deu sequer uma oportunidade para ela explicar. A moça joga na cara do ex que ele preferiu acreditar em todo mundo, menos nela. Me humilharam e você permitiu. Ficou calado enquanto me faziam em pedaços. O seu silêncio partiu meu coração, diz Luciana. Sem saber o que dizer, o rapaz tenta pegar na mão de Luciana e se oferece para levá-la para casa, argumentando que os dois ainda estão casados. Mas ela o rejeita e responde que em breve já não serão mais marido e mulher, e portanto, não precisa mais se preocupar com ela, afirmando: você não estava presente quando eu mais precisei. Adeus, Rodrigo. E na mansão, quando fica sabendo que Rodrigo não foi localizado, Clara dá um piti. Ela diz que tem certeza que seu ex está com Luciana, pois para ele, a moça é a única coisa mais importante que seu trabalho e sua família. Sem se dar conta que Matilde e Brígida estão ali, Julieta confessa que todo o esforço que as três tiveram para separar o casal pode ter ido por água abaixo. Constanza se mete e diz que pensava que elas não tinham nada a ver com a briga dos dois. Roselena perde a linha e manda a irmã calar a boca. Julieta manda Clara ligar para o rapaz para saber de Patrício, como desculpa, e diz que se ele não atender, que ela então vai esperá-lo em seu apartamento. Clara se irrita e diz que não vai procurar o rapaz. Se ele quiser procurar a doméstica e ficar com ela, o problema dele, que prefere ficar com uma mulher de cabaré. Roselena surta e deixa todo mundo plantado no jardim. Constanza aproveita a situação para dar mais uma alfinetada nas víboras e diz que se seu sobrinho e a esposa se amam como dizem, nada nem ninguém poderá separá-los. Enquanto isso, na Alemanha, Linhares continua sua investigação e descobre um documento com sua assinatura falsa. Ele descobre ainda que na data em que o documento foi assinado, ele estava em uma comemoração com sua esposa. Enquanto tira fotos do documento que pode ser uma das provas de sua inocência, Linhares recebe uma ligação de Barreiras, dizendo que a situação não está legal, pois Lourenço foi preso por culpa de Lastra, que o acusou de roubo.
Cláudio pede que o colega avise a Luciana que estará de volta ao México no dia seguinte, para tomar conta da situação, e aproveita para contar que encontrou a ponta do iceberg que vai derrubar Maximino Torreslanda. Neste meio tempo, Julieta e Clara se remoem de ódio na mansão, mas Brígida diz que tem mais uma informação que pode fazer as duas pensarem diferente, contando que não pode falar nada ali, mas que pode encontrá-las naquela noite, na cafeteria de sempre. Clara liga para Lastra e quer saber das novidades sobre o irmão de Luciana. O bandido conta que está tudo sob controle e que o rapaz está preso. Ela manda o sujeito se encarregar de que o rapaz nunca saia da cadeia. Lastra diz que vai precisar de mais dinheiro e ela manda ele fazer o que tiver que fazer e depois os dois acertam as contas. E Aldo chegou cedo no escritório naquela manhã procurando por Oscar, que não está. Rodrigo também chega para trabalhar e dá de cara com o primo. Ele pega o rapaz pelo braço, pergunta o que ele está fazendo ali e o arrasta até sua sala. Gritando, Rodrigo pergunta a Aldo se ele tem noção do que provocou com a sua irresponsabilidade. Enquanto isso, no escritório de advocacia, Barreiras diz a Melissa que Cláudio pediu que não deixassem Luciana procurar Lastra. E revela que o ódio do sujeito pela moça foi porque ela se defendeu dele na única noite em que trabalhou no cabaré. Mas Luciana, que já chegou em casa, conta a Violeta que discutiu de novo com Rodrigo e não quer sua ajuda, mas vai procurar Lastra, sozinha, e resolver a situação. No escritório, a discussão entre Rodrigo e Aldo pega fogo. O engenheiro diz ao primo que o seu cunhado está metido em um problema muito sério, por causa das suas inconsequências, e que o rapaz está preso. Aldo não entende, e diz que Lourenço devolveu o dinheiro, mas Rodrigo explica que a acusação de roubo permanece. Aldo sai apavorado do escritório dizendo que vai resolver a situação do amigo. E enquanto Rodrigo aciona Oscar, Aldo liga para Lastra e dá uma bronca no sujeito, que desliga na cara do rapaz. Com o rabo entre as pernas, ele volta ao escritório de Rodrigo e diz que não conseguiu falar com Lastra. Neste meio tempo, Roselena vai ver Padre Honesto tentando justificar suas últimas atitudes. Mas o sacerdote acaba dando uma bronca na mulher e joga na cara dela que ela é a culpada por Luciana ter sido privada de uma vida mais confortável. Roselena confessa então que está se preparando para contar a verdade a Cláudio. E naquela noite, conforme tinha combinado, Brígida se encontra com Julieta e Clara na cafeteria. Ela conta que Luciana é filha de Aurora Linhares. Enquanto isso, Rodrigo vai até o inferno, dá uma surra em Lastra e diz: "Você foi bastante homem para se meter com Luciana, agora quero ver se é homem o bastante para se defender." Rodrigo, enfurecido, vai até o inferno e dá uma surra em Lastra, enquanto do outro lado da cidade, Brígida conta a Clara e Julieta que Luciana é filha de Aurora Linhares. Julieta consegue fazer o Tico e o Teco funcionarem e se dá conta que a doméstica deve ser dona de uma grande fortuna, já que Cláudio Linhares foi sócio de Maximino. Enquanto isso, Roselena vai até o cemitério certificar-se que o servicinho que encomendou ao coveiro está concluído. O homem recebe o dinheiro e diz que ninguém viu ele colocar a roupa de bebê na cova de Aurora. Do alto de sua arrogância, Roselena ameaça o coveiro, que responde, contando que se descobrirem que a sepultura de Aurora foi profanada, os dois poderão ir para a cadeia. Neste meio tempo, Rodrigo está dando um jeito amigo em Lastra. Mas apesar de estar apanhando, o sujeito continua com sua história de que Luciana e Lourenço são ladrões. Rodrigo manda o bandido dar um jeito, pois ele vai voltar e desta vez será para mandar Lastra ao hospital. Alguns minutos mais tarde, Julieta e Clara chegam à redação da revista e comentam sobre o que Brígida contou. E de volta ao seu escritório, Rodrigo conta a OS Amigos que foi enfrentar Lastra, no inferno, para tentar resolver a situação de Lourenço. Gabriel tenta convencer o amigo de que ele continua apaixonado pela esposa e deveria conversar com ela, mas Rodrigo conta que a moça está magoada com ele e não quer conversar, aproveitando para revelar que ela é amiga de Linhares, o pior inimigo de seu pai. Enquanto isso, no interior, Aquiles nem bem chegou de volta ao povoado e já tem que lidar com Lucha, que persegue o rancheiro em todos os lugares. Já é tarde da noite quando Maximino e Roselena conversam pelo celular. O homem diz que está preocupado com tantos assuntos pessoais que a esposa tem para tratar, pois sabe que ela é capaz de fazer muito mal às pessoas com as suas loucuras. No inferno, Violeta, que ficou sabendo da visitinha de Rodrigo a Lastra algumas horas antes, consegue finalmente entrar na sala do sujeito para ver como ficou a cara dele depois da surra. Ele conta que enfrentou 5 bandidos que quiseram assaltá-lo. Dando prosseguimento ao plano de juntar novamente Luciana e Rodrigo, Jana liga para a moça e combina de se encontrar com ela. Segundos depois, liga para o irmão e marcam um encontro na mesma hora e local.
Mas, quando Luciana está saindo, recebe a visita de Linhares, que acabou de chegar do exterior. Ele se oferece para levar a moça ao seu compromisso, pois assim poderão conversar sobre a situação ao longo do caminho. E neste meio tempo, no hospital em Boston, Maximino enfrenta uma saia justa. Patrício quer saber o que fez com que seu pai se apaixonasse por sua mãe. O homem conta que uma das coisas foi seu senso de humor, que aliás foi se perdendo ao longo dos anos. O rapaz, direto e reto, pergunta: "Então é por isso que você acabou se interessando por uma mulher mais nova?" Luciana, aproveitando a carona de Linhares, coloca o advogado ao par de tudo o que aconteceu durante sua ausência. Cláudio diz que nunca foi a favor de sua relação com Rodrigo. No salão, Vicky conta a sua colega, chorando, o que aconteceu com seu pai e que ele está depressivo. Aldo chega e interrompe a conversa, querendo falar urgente com a garota. Em Boston, Maximino não gosta da pergunta do filho e responde que o rapaz não tem nenhum direito de questioná-lo, e responde que a única mulher que sempre amou foi Roselena. Mas Patrício não se convence e conta que ele e seu irmão o viram saindo de um prédio acompanhado por Vicky. Irritado e falando a uma distância que dava para sentir o bafo um do outro, Maximino deixa claro que ele sempre esteve presente na família e o que importa é o amor que ele tem pelos filhos. Cláudio e Luciana chegam ao local do compromisso da moça e conta que os papéis do divórcio já estão prontos. Rodrigo chega no mesmo momento e vê a moça conversando com o advogado em seu carro. O advogado faz um carinho no rosto de Luciana e diz que ela deve ter certeza do que está querendo, mas não deve baixar a cabeça. E, obviamente, Rodrigo pensa merda quando vê os dois se abraçando fraternalmente. Do outro lado da cidade, Vicky discute com Aldo e manda o rapaz ir embora, culpando-o de tudo o que houve com seu pai. O rapaz diz que não vai poder voltar a ver a moça, pois seu tio o ameaçou. Vicky manda que Aldo nunca mais a procure. A dona do estabelecimento não gosta nada da situação e do comportamento da moça. Patrício recebe alta do hospital e já pode viajar para casa no dia seguinte. Alguns minutos mais tarde, Linhares chega na delegacia e promete a Lourenço que vai libertá-lo. Rodrigo chega ao escritório de cabeça quente com o que viu e mais uma vez acredita que Luciana mentiu para ele. Luciana espera por mais de 1 hora no restaurante e ninguém aparece. Jana, que já está em casa, recebe uma ligação da cunhada, perguntando se está tudo bem. Jana quer saber se seu irmão não foi ao encontro da moça, e Luciana se dá conta que foi uma armação. A garota decide então ligar para Rodrigo e pergunta por que ele não foi ao encontro. Indignado, ele diz que foi e viu noiva muito bem acompanhada por Cláudio Linhares. A garota tenta explicar, mas ele desliga o celular. Algumas horas mais tarde, Luciana chega em casa e conta todo o babado para Violeta, que tenta pôr panos quentes na situação. Aldo chega ao escritório e vai conversar com Rodrigo, perguntando se ele já sabe que demitiram Jerônimo por ordem de seu tio. Rodrigo, que não sabia de nada, se surpreende com a notícia. Aldo explica que o funcionário foi demitido porque desrespeitou o regulamento da empresa e conta que ele estava saindo com a filha do tal empregado. Imediatamente, Rodrigo se lembra do dia em que ele e seu irmão viram Maximino saindo de um prédio com a garota. No salão, Vicky tenta explicar para a chefe como ela consegue andar com o tio e o sobrinho. A manicure diz que só ficou sabendo disso há pouco tempo, mas a mulher diz que não vai perder uma cliente importante como Roselena, porque sua manicure é amante de seu marido e sai também com seu sobrinho. Nicole acaba demitindo a moça. No escritório, Rodrigo proíbe Aldo de ver Vicky e pergunta se ele gosta mesmo da garota. Ele diz que sim, mas não é páreo para o amante dela, que é um homem mais velho e muito poderoso. Do outro lado da cidade, Nicole volta atrás e dá mais uma oportunidade para Vicky, mas avisa que a moça tem 1 semana para resolver a situação. E depois de muito pensar, Rodrigo decide ligar para o pai, em Boston, dizendo que soube da demissão de Jerônimo e que sabe que Maximino não gosta que contestem suas ordens, mas dessa vez ele se passou. O rapaz diz que o pai está descontando no funcionário sua raiva de Vicky, argumentando que o pai da moça não tem nada a ver com isso, e pede que o pai pense melhor a esse respeito. Do outro lado da linha, Maximino se morde de raiva. Neste meio tempo, Linhares, que está na delegacia conversando com Lourenço, diz que sabe que a culpa é de Lastra e que vai falar com o sujeito, pois ele tem uma certa implicância com o rapaz e com Luciana desde que chegaram à capital e ele quer saber por quê, pois isso ele não vai permitir. Enquanto isso, já em seu escritório, Clara manda investigar tudo sobre Aurora Linhares e sua ligação com os Torreslanda,
principalmente sobre uma fraude bancária de cerca de 3 bilhões de pesos, que levou o marido de Aurora para a cadeia por 20 anos. Neste meio tempo, Jana e Melissa chegam ao escritório de Rodrigo e querem falar sobre o que aconteceu mais cedo, no encontro que elas armaram com o intuito dele e Luciana se reconciliarem. O rapaz, para variar, não quer ouvir uma palavra do que elas têm para dizer. Indignada, Melissa diz que pode ser que quando ele decida escutar as razões dos outros e suas explicações, poderá ser tarde demais. No dia seguinte, Paz, Magda e Arishi chegam à capital. Luciana já está no escritório do advogado e recebe os papéis do divórcio. Antes de assinar, ela se lembra de seu casamento no povoado onde nasceu. A moça fica um pouco em dúvida sobre a separação, mas acaba assinando o documento. Logo cedo, Luciana chega ao escritório de Linhares, que entrega os documentos do divórcio. A moça se lembra de seu casamento no povoado, mas decide assinar os papéis. Luciana cai no choro, e o advogado diz que ela ainda pode desistir. Mas Luciana está disposta a continuar com o processo e pede ao advogado que evite que ela se encontre com o rapaz, pois que esquecê-lo. E eis que surge na tela aquele colírio para os olhos. O coitadinho está sozinho em seu apartamento, olhando para o vestido de noiva que um dia Luciana iria vestir. Ele está sem camisa, todo brilhozinho, saindo do banho. Rodrigo resolve esconder o vestido no armário da sala e diz para si mesmo: isto acabou. Depois de sair do escritório de Cláudio, Luciana passeia por uma praça ali perto e se lembra das últimas palavras da pajé de sua tribo. E diz para si mesma, olhando o anel de noivado: já se foram muitas lágrimas para você, se acabou. E a jornalista mandada por Clara começa sua pesquisa sobre a fraude que envolveu Linhares e seu sócio Maximino Torreslanda. Neste meio tempo, a secretária do advogado avisa que já está tudo pronto para a exumação dos corpos de sua esposa e filha para o jazigo da família. Ele avisa que somente Roselena deverá acompanhá-lo no dia, pois daquela família ele respeita somente ela. E na mesma hora, ele liga para Roselena e faz o fúnebre convite. O queixo da mulher cai. De novo, recuperada do susto, ela aceita o convite. Depois de desligar o celular, ela diz: quero ter a certeza de que você vai encontrar sua esposa e filhinha mortas. Já no escritório, naquela mesma manhã, Rodrigo lembra de um dos momentos mais importantes do casal, mas continua duvidando do amor de Luciana. Algumas horas mais tarde, a moça chega em casa, chorando, e conta a Violeta que assinou os papéis do divórcio, dizendo que não quer ver Rodrigo nunca mais. Patrício chega ao México e a primeira coisa que faz ao descer do avião é ligar para o irmão, contando que logo estará em casa e espera vê-lo, assim como também espera ver Luciana, e desliga o telefone sem dar tempo de Rodrigo responder. A jornalista enviada por Clara chega na redação com os resultados de sua pesquisa e a empresária comenta que Cláudio e Maximino eram quase irmãos, além de sócios, antes da tal fraude. Ela diz ainda que sabe que Linhares quer limpar seu nome de uma vez por todas. Patrício chega em casa e é recebido com carinho, por todos, principalmente por Matilde. Roselena fica com ciúmes e diz que precisa sair para resolver um problema. Maximino se irrita com a esposa e pergunta se ela não poderia deixar isso para outro momento. A mulher sai e é seguida por Matilde, que avisa que o carro está pronto, mas quer saber aonde a patroa vai. Neste exato momento, Maximino chega e diz que está de saco cheio da mulher ficar fazendo coisas às escondidas e não lhe dar mais satisfação, mas ela diz que tudo o que faz é pela família. Maximino, que não aguenta mais as desculpas da esposa, diz que sabe que há muito tempo ela não consegue dormir uma noite tranquila, pois as culpas que carrega a assombram durante a noite, e isso a está transformando em uma mulher completamente louca. Ela grita, dizendo que isso era tudo o que ele queria, só que não, afirmando que está cada vez mais lúcida e sai pisando grosso. Maximino insiste em saber aonde a mulher vai. Ela responde que está indo corrigir um dos seus erros do passado e vai falar com Cláudio Linhares. Por essa, Maximino não esperava. Neste meio tempo, Cláudio faz uma visitinha à Lastra, que está em seu escritório, no inferno. O advogado quer que o sujeito retire a queixa contra Lourenço. O bandido diz que quer como pagamento. A própria Luciana, se não, nada feito. Enquanto isso, Jana e Melissa chegam na casa de Luciana para tentar explicar o mal-entendido que aconteceu mais cedo. A moça diz que não quer mais falar neste assunto e pede que elas não mencionem o nome de Rodrigo. Melissa quer saber como está a situação de Lourenço, e Luciana diz que estava saindo para vê-lo. As meninas insistem em ir junto, mas a moça conta que seu irmão ficaria muito envergonhado. Enquanto isso, Linhares está tratando de se entender com Lastra, e diz que ele jamais vai voltar a humilhar Luciana, avisando que, antes disso,
ele mesmo se encarrega de matá-lo. Mas o sujeito parece não estar entendendo com quem está falando e continua tirando onda com a cara do advogado. Linhares, que não está para brincadeira, dá o prazo de 12 horas para que ele retire todas as acusações contra Lourenço ou, do contrário, toda a polícia vai cair ali investigando as mutretas que ele comete no cabaré, começando pelo cassino que ele mantém nos fundos da Biboca, que é clandestino, o que significa muitos anos na prisão. Neste meio tempo, Clara continua lendo os resultados de sua investigação e descobre que foi Roselena quem se encarregou de sepultar Aurora e sua filha recém-nascida. Minutos mais tarde, a senhora Torreslanda chega ao cemitério para acompanhar a exumação do corpo da amiga e de sua bebê, conforme pediu Cláudio no dia anterior. Enquanto isso, Clara chega em casa e mostra para Julieta o que descobriu. Lourenço recebe a visita de Luciana na cadeia e ela conta que está acompanhada de Jana e Melissa, que também estão ali para vê-lo. Jana entra e pinta o clima entre os dois. No cemitério, o legista diz para Cláudio que o caixão terá que ser aberto para comprovar que os restos mortais são de Aurora e a filha. Roselena tenta impedir. Na delegacia, Luciana conta a Lourenço que Linhares está cuidando de seu caso e logo vai tirá-lo dali. Depois que sai, ela desabafa com Melissa e diz que não quer continuar mentindo para sua mãe. No cemitério, Roselena faz um drama e vira o rosto para não ver o caixão aberto. Cláudio, por sua vez, identifica os restos mortais de Aurora e sua filha, mas pede que a mulher que confirme como testemunha. Por essa, ela não esperava. O advogado insiste, lembrando que foi ela quem enterrou as duas enquanto ele estava na cadeia. Roselena não vê outra saída senão encarar a defunta e confirma que sim, aqueles são os restos mortais da família do advogado. Do outro lado da cidade, Magda, Paz e Ariche conseguem finalmente achar a rua da casa de Luciana. Mas, nesse meio tempo, Marcial vai até lá ter uma conversinha com Violeta, que não quer ver o namorado nem pintado de ouro. O rapaz diz que não vai sair dali até que ela o escute. E Paz e seus amigos chegam finalmente ao endereço da filha. No escritório, Rodrigo ordena a Oscar que tire Lourenço da cadeia o mais rápido que puder e diz que Lastra, o encarregado do inferno, é um homem asqueroso e perigoso. O homem diz que vai conversar com o encarregado do lugar para ver se conseguem chegar a um acordo, mas quer saber se o pedido foi de Luciana. Rodrigo diz que não e pede descrição. Neste meio tempo, Paz, Magda e Ariche chegam na casa de Estela e se apresentam, agradecendo a acolhida. Magda diz que quer ir à casa de sua filha Violeta, mas a senhora conta que está muito cedo para ir até lá, pois a moça trabalha à noite. Estela pergunta às mulheres se suas filhas sabiam que elas estavam chegando. Paz responde que não, pois estão ali para fazer uma surpresa. E na casa de Violeta, Marcial tenta explicar o que está acontecendo em seu casamento, e vem com aquele papo mole que o matrimônio está falido, etc. e tal. Mas a moça não quer saber e diz que não aceita a mentira do rapaz, expulsando o moço. Ao abrir a porta, ela dá de cara com sua mãe, que acabou de chegar do interior. Na casa de Julieta, a mulher comenta com a filha que conhece Roselena desde criança e sabe que ela é capaz de tudo para conseguir o que quer, até fingir que está com problemas mentais, para justificar suas atitudes. Clara, por sua vez, está tentando juntar as peças do quebra-cabeça, mas não consegue entender a ligação entre Roselena, Luciana e Aurora, apesar de terem descoberto o segredo da senhora Torreslanda. Mas Clara diz que o que importa agora é evitar que Luciana e Linhares saibam a verdade, que também deve ser escondida de Rodrigo. Mas Julieta não está tão otimista, pois tem certeza que a mulher que criou Luciana, quando souber do babado, vai contestar, e a verdade virá à tona. Enquanto isso, no cemitério, o legista responsável pela exumação dos corpos de Aurora e sua filha quer saber o que Cláudio quer fazer com os restos mortais das duas. Roselena diz que o melhor é incinerá-los. Mas o advogado conta que já tem a tumba da família, aonde irá depositá-las. Ele agradece a dedicação da mulher em visitar o túmulo das duas todos estes anos. Mas agora, tudo isso já terminou. Neste meio tempo, Oscar vai ver Lastra, a pedido de Rodrigo. O bandido diz que quer justiça, e não dinheiro. O advogado pergunta de quantos zeros eles estão falando. Luciana também chega ao cabaré para falar com Lastra, mas Pablo impede a moça de entrar e diz que não vale a pena se meter com o sujeito. O rapaz conta que Linhares esteve ali mais cedo falando com ele, e que agora tem outro senhor, muito bem vestido, que também veio falar em favor de Lourenço. Enfrentando a saia justa com a chegada de sua mãe, Violeta manda o ex embora e cai no choro, revelando toda a saudade que sentiu de sua mãe. Paz está inquieta e quer saber notícias de seus filhos. Neste instante,
Luciana chega em casa e dá de cara com a mãe que quer saber onde está Lourenço. No escritório, está rolando uma reunião de negócios. Oscar chega atrasado, mas diz a Rodrigo que está tudo resolvido. A reunião é novamente interrompida pela chegada de Maximino. Mal entra na sala, Patrício liga, dando notícias a todos e dizendo que está muito bem. A secretária chega com um café para Rodrigo e lhe passa um bilhete. O rapaz sai imediatamente da reunião. E na casa de Luciana, o rolo tá feito. Paz diz que está vendo a cara de preocupação da filha e sabe que é culpa de Lourenço. A moça conta que o irmão está detido na delegacia. A mulher passa mal. No escritório, Rodrigo foi atender Barreiras, que diz estar ali a mando de Linhares, representante jurídico de Luciana. Ele quer saber de que os advogados estão falando, e o homem diz que eles representam a moça no processo de divórcio, entregando os papéis ao rapaz. Rodrigo recebe os papéis de divórcio das mãos de Barreiras e fica sabendo que Luciana está sendo representada por ele e Linhares no processo de divórcio. Maximino, preocupado com a demora do filho em voltar para a reunião, se junta a AOS 2 no corredor da empresa e quer saber o que ele e Linhares têm a ver com seu filho. O homem diz que está ali apenas para entregar um documento ao rapaz. Rodrigo esclarece que Cláudio Linhares é o advogado de Luciana no processo de divórcio apresentado pela moça que quer que o casal se separe legalmente. Enquanto isso, na casa de Luciana, o clima está tenso. Violeta dá uma desculpa e leva Ariche para passear, enquanto Paz quer saber, em detalhes, o que aconteceu com seu filho. A moça conta que seu irmão pegou um dinheiro que não era seu e que usou a grana para ajudar um cliente que precisava dos 30 mil pesos, pois tinha perdido no jogo. Paz grita que o filho roubou 30 mil pesos e quer saber como o rapaz se transformou em um ladrão. Magda pede à amiga que se acalme, mas ela grita que não se acalma, pois não foi esta a educação que deu ao filho. E diz para Luciana: dê graças a Deus que seu pai está morto, pois ele não aguentaria esta vergonha. Na empresa, Maximino manda chamar Oscar para que ele se inteire da situação e acompanhe Rodrigo no processo movido por Luciana, informando que a moça está representada por Cláudio Linhares. Mas antes de passar a bola para Oscar, diz para Barreiras avisar a Linhares que da próxima vez, não mande emissários e tenha a coragem de mostrar a cara. Rodrigo apresenta Oscar a Barreiras e diz que o homem está ali representando Luciana no processo de divórcio. Ele manda o advogado da empresa dar trâmite ao processo o mais rápido possível. Aldo vai atrás de Rodrigo para saber se ele conseguiu resolver a situação de Jerônimo, mas o rapaz manda o primo se afastar de Vicky e quer conversar com ele muito seriamente mais tarde, em seu escritório. Oscar também chega apressado e conta que Lastra ficou de dar uma resposta até o dia seguinte, mas que precisa perguntar ao rapaz uma coisa. Ele diz que existe ali um conflito de interesses e pergunta se o rapaz pretende continuar ajudando Luciana. Rodrigo responde que sempre vai ajudar a moça, enquanto puder. No interior, Aquiles tenta colocar a papelada da venda em dia, mas não consegue e começa a se arrepender de ter demitido Procópio. Na mansão, Roselena, que já chegou de seu compromisso no cemitério, está deitada, de mau humor e com enxaqueca. Matilde vai ver se a patroa precisa de algo, mas ela manda a empregada embora e grita que não quer conversar. Nesse meio tempo, Paz quer ver o filho a todo custo, mas Luciana conta que só poderão visitar o rapaz no dia seguinte. Mesmo assim, a mulher grita que também está decepcionada com ela por não ter contado a verdade. E Violeta, que fugiu para a casa de Estela, diz à mulher que não sabe o que dizer à mãe, que pensa que ela é enfermeira e não sabe que ela trabalha num cabaré. Já é tarde da noite quando Roselena, mesmo com todos os remédios que tomou e não conseguiu dormir, está na capela implorando pelo perdão de Deus por seus pecados. Maximino chega e manda a mulher encontrá-lo imediatamente no escritório, pois ela tem que dar muitas explicações. Neste meio tempo, Oscar chega ao escritório de Linhares e diz que foi encarregado do processo de divórcio. Por isso está ali para esclarecer um ponto e diz que Rodrigo quer que tudo se resolva o mais rápido possível. Cláudio interrompe Oscar, dizendo que Luciana quer o mesmo e por isso iniciou a ação. Ele completa, alegando que acredita que não vai haver problemas e que o trâmite deve ser quase imediato. Mas não é exatamente esse o interesse de Oscar. Ele propõe a Linhares que, antes de darem andamento ao processo, reúnam Luciana e Rodrigo para que os dois estejam sós, pois conhece o rapaz há muito tempo e nunca o tinha visto tão apaixonado. Mas Cláudio diz que sabe que a fruta não cai longe do pé e que Rodrigo é muito parecido com seu pai. Oscar se irrita e diz que a única coisa que quer é tentar, mais uma vez, que os dois se entendam.
Linhares concorda e diz que se não houver conciliação, eles tramitam o divórcio de imediato. E na mansão, Roselena vai encontrar o marido na biblioteca. Ele quer saber o que ela queria com Cláudio Linhares. A mulher responde que foi contar a verdade ao advogado, conforme ele pediu. Mas Maximino desconfia das palavras da mulher. Do outro lado da cidade, Luciana continua tentando conversar com a mãe, que não se conforma com tantas mentiras da moça e diz que Rodrigo deve estar morrendo de vergonha do cunhado. Luciana insiste na explicação de que o irmão roubou para ajudar um amigo. Mas Paz diz que isso não é justificativa para o que o rapaz fez e que ele é um ladrão. Paz lembra que primeiro o filho vendeu o trator do pai, depois perdeu tudo no jogo e agora está preso como um marginal. Magda tenta acalmar a comadre, que não quer saber de nada. Neste instante chega Violeta e Serena vestidas de enfermeira, dizendo que estão saindo para trabalhar. Luciana cai na poltrona, boquiaberta, com a cara de pau da amiga. Enquanto isso, na mansão, Maximino diz que não acredita em nada do que a esposa contou, pois se fosse verdade, Linhares já estaria caindo de pau nos dois por todo o sofrimento que fizeram a moça passar. Roselena enfrenta o marido e manda ele perguntar a Cláudio a respeito. Mas Maximino, que conhece a víbora que tem como esposa, diz que sabe que ela só conta mentiras, e também que foi responsável não só pela separação de Rodrigo do grande amor de sua vida, como também pelo divórcio do filho, e que isso ele nunca vai perdoar. Roselena pergunta sobre o que ele está falando. O homem se irrita ainda mais e responde que Rodrigo e Luciana vão se divorciar e que o advogado da moça já entregou os papéis para o rapaz. Sozinha no escritório, Roselena demonstra toda a sua felicidade ao saber que, finalmente, se livrou de Luciana. Do outro lado da cidade, a mentira rola solta. Violeta se afunda ainda mais nas lorotas que está contando para a mãe sobre sua vida de enfermeira. Luciana está pasma com a falsidade da moça e de Serena. Nesse meio tempo, Melissa e Jana contam a Patrício tudo o que aconteceu entre Rodrigo e Luciana, e tudo o que fizeram para tentar reunir novamente o casal. Mas contam também que Rodrigo disse que nunca mais quer ver Luciana. Patrício fica furioso com a atitude do irmão, mas as moças revelam que sua mãe e suas amigas tiveram alguma coisa a ver com isso. Rodrigo chega e Patrício, sem papo mole, diz que quer ver Luciana imediatamente. Em um restaurante chique qualquer, Constanza está com o namorado e fica sabendo do divórcio. Ele conta sobre o acordo que fez com Linhares, para tentar fazer os dois se reconciliarem. Mas o momento romântico do casal é interrompido pela chegada da chata da Clara e suas amigas. Alguns momentos mais tarde, Violeta e Serena chegam ao inferno vestidas de enfermeira. Ivan tira sarro da cara das moças. Lastra se junta ao grupo e começa a humilhar as moças, mas Violeta diz que é melhor ele parar por aí, pois ela pode falar com Rodrigo para que mande novamente os 5 caras para lhe assaltarem. Na mansão, Patrício pede para ficar sozinho com o irmão e diz querer saber o que fizeram com Luciana para que ela pedisse o divórcio, pois sabe que a moça adora Rodrigo e dispara. No mínimo a encurralaram e você permitiu. O engenheiro diz que o irmão não estava ali para saber. Mas Patrício é firme e responde que lamenta muito a atitude do irmão e que ele não é ninguém para julgá-la. Triste, Rodrigo diz que agora é tarde e a moça não quer mais saber dele e que é ela quem está pedindo o divórcio. Mas Patrício joga na cara de Rodrigo que ele está perdendo uma mulher que tudo o que fez na vida foi amá-lo. E depois da conversinha com o marido, Roselena sai correndo para seu quarto para ligar para Julieta, contando sobre o divórcio. Rodrigo escuta a conversa da mãe e descobre a armação dela juntamente com Julieta e Clara. Ele arranca o telefone da mão da mãe e atira longe. E ao invés de calar a boca, a mulher diz que entende que agora o filho esteja bravo com ela, mas que com o tempo vai lhe agradecer por ter tirado a bandida de sua vida. Rodrigo responde que espera que o tempo realmente conserte as coisas, pois, ao ter separado Luciana de sua vida, acabou separando também a vida dele, da dela. Roselena não sabe o que dizer. Enquanto isso, Maximino liga para Vicky que conta que seu pai está mal, pois perdeu o emprego. O homem manda a moça calar a boca e diz que a encontra no lugar de sempre, às 9 da manhã do dia seguinte, e pede que não se atrase, pois ela não vai querer vê-lo bravo. No restaurante, Clara e suas amigas estão curtindo a noite depois de ter interrompido o romance de Constanza e Oscar. A moça quer saber por que o rapaz nunca mais convidou sua mãe para sair. E quando Oscar vai responder, o telefone toca. É Julieta, que conta para a filha sobre o divórcio de Rodrigo, que deve ser concretizado no dia seguinte. Constanza quer saber qual é a boa notícia e Clara responde que, finalmente, Rodrigo e a doméstica vão se divorciar no dia seguinte. Cínica, Constanza grita. Finalmente! Então vocês conseguiram separar meu sobrinho de Luciana.
Minhas felicitações. Vocês devem estar muito contentes. Clara se diz aliviada com a notícia, pois seu ex e a doméstica não tinham nada a ver juntos. Mas Oscar parte em defesa de Luciana e diz que os dois se amam muito. A empresária não perde a oportunidade de dar uma alfinetada em Constanza e diz que agora Roselena, que sempre esteve por trás de tudo, deve também estar mais tranquila. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luciana vai até a casa de Estela atender uma ligação de Linhares. O homem conta que está fazendo o impossível para tirar Lourenço da cadeia. A moça conta que a mãe apareceu de surpresa e quer ver o rapaz. Ele também avisa que a audiência de conciliação entre ela e Rodrigo está marcada para o dia seguinte às 10 horas da manhã e que, se correr tudo bem, o divórcio será firmado na mesma hora. A moça se assusta com a rapidez do processo, mas o advogado diz que, se ela quiser, eles podem adiar. Luciana afirma que quer seguir adiante e acabar com tudo quanto antes, pois precisa esquecer que foi casada com Rodrigo Torres Landa. No dia seguinte, Luciana chega para a audiência de conciliação. Em seguida, chega Oscar acompanhado por Rodrigo. Os advogados deixam o casal a sós. Mas Rodrigo, que não pensa antes de falar, quer saber se foi ela quem pediu este momento a sós com ele. A moça responde que não. Ele continua dizendo que não se surpreende que Linhares esteja representando a moça no processo de divórcio e que entende a pressa que ela tem para ficar livre. Luciana não entende o que seu marido quer dizer. Ele esclarece dizendo que é evidente o interesse que o advogado tem por ela. Indignada, a moça conta que Linhares se tornou muito importante em sua vida, pois ele a apoiou quando mais precisava. O rapaz acusa a moça de ter um caso com o advogado. Luciana, que não leva desaforo para casa, grita com Rodrigo e manda o rapaz não a ofender, muito menos ao advogado, e afirma que a relação dos dois já acabou e não existe a necessidade de ele forçar a barra ainda mais. Rodrigo responde que não foi ele o culpado pelo rompimento dos dois, e Luciana responde: não, nem sequer isso você fez, assim como não me defendeu quando pisaram em mim. O rapaz responde que não poderia defendê-la, pois ficou sabendo de tudo pela mãe e suas amigas, e acusa a moça de ser muito boa em guardar seus segredos. Luciana, de saco cheio, pergunta se ele não se cansa de bater sempre na mesma tecla e de ser injusto com ela. Rodrigo não sabe o que dizer. Do outro lado da cidade, Magda e Paz estão terminando o café da manhã na casa de Estela e se preparando para visitar Lourenço na delegacia. Antes de sair, Paz dá uma passadinha na casa da filha e ora para a Virgem proteger seus filhos. Magda chega e a mulher conta que sente que tem algo mais acontecendo e não entende porque Luciana foi ver o advogado logo cedo. Neste meio tempo, a discussão entre Rodrigo e Luciana esquenta cada vez mais. A moça diz que ele a ofendeu várias vezes e é melhor que os dois se separem e que ela volte para seu povoado, de onde não deveria ter saído. Ela entrega os papéis para o rapaz assinar, mas ele quer saber se ela está arrependida de tê-lo amado tanto. A moça não responde. E Roselena vai correndo para a igreja ver Padre Honesto, que quer saber qual a emergência. Ela diz que precisa muito se confessar. Roselena vai se confessar com Padre Honesto e revela que profanou a tumba de um recém-nascido para colocar os restos mortais da criança na sepultura de Aurora. O padre se apavora, mas a mulher diz, de joelhos, que seria capaz de muito mais para proteger seus filhos. Ela conta ainda que sua atitude trouxe paz para Linhares, que finalmente pôde levar esposa e filha para o jazigo da família, e que Luciana e Rodrigo vão se divorciar. Ela completa dizendo que ninguém vai saber da verdade, pois agora sim, a filha do advogado está morta. O padre dá uma bronca na maluca, que resolve discutir com o sacerdote e diz que ele não é ninguém para julgá-la, e somente Deus pode fazer isso. O homem se irrita e diz que ela está usando o nome de Jesus em vão. Roselena, cheia de razão, diz que agora que já se confessou, e é ele, sacerdote, que tem que carregar todas as suas culpas e seus pecados e deve absolvê-la, pois essa é sua obrigação. Mas o padre resolve deixar a mulher de abraços abertos esperando e diz que não vai dar sua absolvição. Enquanto isso, Vicky, que está esperando Maximino no ninho de amor do casal, resolve ligar para Nicole e avisar porque está atrasada para chegar ao trabalho no salão. Mas a mulher, que está indignada com a falta de responsabilidade da moça, diz para ela só aparecer quando tiver resolvido tudo e provavelmente será só para pegar as suas coisas. Maximino chega e Vicky se atira nos braços do amante, dizendo que nem foi trabalhar para esperá-lo. O homem convida a garota para lhe acompanhar. Enquanto isso, na empresa, Aldo insiste em falar com o tio, mas a secretária diz que ele está ocupado e não quer atender nem o telefone.
Do outro lado da cidade, Paz e Magda se arrumam para ir à delegacia visitar Lourenço. Violeta se oferece para acompanhá-las. No momento em que estão saindo, chega Fabiano, que também quer acompanhar as mulheres. Enquanto isso, a discussão entre Rodrigo e Luciana continua. Agora ele está todo irritadinho com os motivos alegados por Luciana no processo de divórcio. A moça encara o marido, sem dar uma palavra, mas permanece irredutível. E no povoado, Procópio está chateado por ter sido demitido por Aquiles, mas Theo aparece e diz que tem trabalho para o rapaz na funerária. Alguns minutos depois, Paz chega à cadeia para ver o filho. Furiosa, ela pergunta o que ele estava pensando para fazer a família passar tanta vergonha. Neste exato momento, também chega Aldo, que, ao ser apresentado à mãe do preso, assume toda a culpa por Lourenço estar ali. Neste meio tempo, Maximino cai na estrada com Vicky. A moça começa a ficar com medo, mas o homem está indignado e diz que sabe que ela o traiu com Aldo. Ela resolve admitir que saiu com o rapaz apenas 2 vezes, e a situação piora ainda mais. Maximino aperta fundo no acelerador. Na audiência de conciliação, Rodrigo e Luciana estão frente a frente. A juíza que quer saber se os dois estão decididos a prosseguir com a separação. Luciana e Rodrigo não respondem. A mulher quer dar um tempo para os dois pensarem melhor, mas Rodrigo dá o primeiro passo e diz que os dois já decidiram seguir adiante. Neste meio tempo, Paz diz que está preocupada com a demora de Luciana, e Aldo resolve ligar para Barreiras. A Tosca pega o celular e encosta a boca no microfone embutido, para responder. Ela quer saber sobre a filha. Barreira diz que Luciana está no juizado, tratando de seu divórcio. Paz desmaia. Minutos mais tarde, a juíza dá como encerrada a audiência e entrega os papéis para Rodrigo e Luciana assinarem. Sem hesitar, a moça assina. Rodrigo, entretanto, fica na dúvida e se assusta com a segurança de Luciana, mas acaba assinando. Depois que a juíza decreta o fim do matrimônio, Rodrigo sai correndo da sala. E na delegacia, passando mal, Paz é acudida por Fabiano, Violeta e Magda. Ela conta que Luciana ainda não chegou porque está se divorciando. Aldo fica sozinho com Lourenço, que cobra do amigo o porquê de ele ainda estar ali. O rapaz diz que não conseguiu falar com o tio, mas está resolvendo a situação. Lourenço não gosta do que escuta e briga com Aldo. Neste meio tempo, Luciana deixa a sala de audiência sem olhar para trás. Oscar diz à moça que sente muito e oferece uma carona, mas ela não aceita e sai acompanhada por Linhares. Rodrigo observa tudo, calado. Enquanto isso, Maximino continua com seu plano de raptar Vicky, que está apavorada. Ela quer saber aonde vão e o homem responde: ao fim do mundo. Teremos muitas horas sozinhos. E agarra a garota pelos cabelos. Depois do fiasco que fez na paróquia e da briga com o Padre Honesto, Roselena chega em casa e entra pela porta dos fundos. Matilde vai ao seu encontro e percebe que a mulher não está bem. Roselena então diz que Deus lhe deu as costas e agora está às portas do inferno. E do outro lado da cidade, Julieta e Clara fazem uma visita ao administrador do cemitério, pois querem saber aonde é a tumba de Aurora Linhares. O homem explica que ela e a filha recém-nascida foram exumadas pelo esposo, há poucos dias, e foram cremadas a pedido do homem. Clara desconfia. O homem continua dando o serviço e conta ainda que Cláudio foi acompanhado durante todo o tempo por sua amiga Roselena Torreslanda, e que, inclusive, ela costumava visitar regularmente a tumba de Aurora. As fofoqueiras trocam olhares de felicidade. E depois de chegar ao escritório de advocacia, Luciana conversa com Linhares, que diz que Barreiras já está tratando de resolver a situação de Lourenço. A moça conta que foi até o inferno falar com Lastra. Cláudio se irrita e pede que ela nunca mais volte a implorar por nada nesta vida, muito menos para pessoas como o tal sujeito. Já de volta ao escritório, Rodrigo lamenta tudo o que aconteceu e conta que esteve a ponto de pedir perdão, mas que tem a consciência de que o amor dele e de Luciana foi rompido. Mudando de assunto, ele diz a Oscar que precisam resolver o caso de Lourenço o mais rápido possível. Nem bem termina de falar, o celular do advogado toca. É Lastra. Neste meio tempo, Aldo chega na casa de Violeta, levando a família de Luciana, depois da visita à delegacia. E como costuma falar demais, o rapaz deixa escapar que é primo de Rodrigo e vai resolver a questão de uma vez por todas. Paz não entende muito bem o que ouviu e pergunta se o rapaz é realmente primo de seu genro. Ele confirma e fica um silêncio mortal na casa. Enquanto isso, Cláudio recebe uma ligação de Barreiras, dizendo que Lastra não atende ao telefone nem o recebe no cabaré. Luciana, que fica sabendo do babado, se apavora e quer saber o que eles vão fazer para salvar seu irmão.
pois se o sujeito não retirar as queixas em 24 horas, Lourenço será transferido para o presídio da capital. Cláudio diz para a moça não se preocupar, pois vão conseguir libertar o rapaz. A conversa é interrompida com a chegada de Melissa, que foi ver seu mentor. Luciana conta que seu divórcio já foi consumado e não tem mais nada a ver com a família Torres Landa. A advogada conta que Patrício está muito preocupado e gostaria que o casal estivesse junto. Na mansão, depois de tomar sua medicação e saber que vai iniciar a hidroterapia naquela tarde, Patrício recebe uma ligação de Rodrigo, dizendo que ele e Luciana já estão divorciados. E Maximino, depois do lesco-lesco com Vicky, diz à garota que não gosta de ser enganado e manda ela nunca mais o trair com absolutamente ninguém. Ele diz que prefere se assegurar que isso nunca mais vai acontecer e pega a moça pelo pescoço, enforcando a coitada. Na empresa, Rodrigo está tratando de reintegrar Jerônimo, que não para de elogiar o pai do rapaz, dizendo que Maximino é um homem íntegro, da cabeça aos pés. Mas, pelo que se viu, não é bem assim. Ele toma uma dose de champanhe calmamente no chalé para onde levou Vicky. O empresário serve 2 taças e uma delas está preparada. Chorando, a moça se junta ao amante dizendo que ele a assustou. Maximino dá a champanhe batizada para a moça, que toma tudo de um gole só, chorando. O sujeito começa a discursar dizendo: "Você sabe que a palavra é mais importante que um contrato, porque a palavra demonstra a integridade das pessoas." E conta que foi a inocência, a delicadeza e a beleza dela, mas principalmente sua franqueza, que chamaram a sua atenção. Pegando a garota com força pelos cabelos, Maximino dá um beijo com violência em Vicky, que já está praticamente desmaiada. Como um louco, ele sacode a mulher e insiste em saber por que ela o traiu com seu sobrinho. Mas a moça já está inconsciente. Enquanto isso, na mansão, Roselena passa horas na capela conversando com Cristo e tentando entender por que ele lhe deu as costas. A mulher implora, dizendo que precisa de seu perdão e não se importa se Padre Honesto a absolveu ou não. Patrício chega e vê a mãe desesperada, mas diz que é hora de consolar Rodrigo, pois o rapaz já se divorciou de Luciana como ela queria. Completamente louca, ela agradece a Deus por tê-la escutado. Minutos depois, totalmente destruída, Luciana chega em casa. As fichas começam a cair e ela se dá conta que perdeu Rodrigo para sempre. Violeta escuta a amiga chorando e vai ver o que aconteceu. Ela conta que seu casamento está desfeito, mas Violeta tem mais uma notícia triste. Ela conta que pai já sabe do divórcio. No interior, as fofoqueiras de plantão no povoado contam para Aquiles que Procópio já tem emprego e que está trabalhando na funerária. Aquiles fica irritado e diz que o rapaz está morto. Neste meio tempo, Luciana vai correndo até a casa de Estela e quer saber para onde Aldo levou sua mãe. Paz está no escritório de Rodrigo e diz que os dois têm muito que conversar. Minutos depois, Luciana chega na empresa e antes de entrar encontra Maximino, que também acabou de chegar. Luciana descobre que Aldo levou sua mãe ao escritório de Rodrigo e vai até lá, mas na entrada encontra Maximino, que também acabou de chegar. A moça pede desculpas por estar incomodando e diz que está ali para buscar sua mãe, que provavelmente foi falar com Rodrigo. Maximino a convida para subir ao seu escritório. Ela não quer, mas o homem não aceita um não como resposta. Enquanto isso, Paz coloca os pingos nos is com o ex-futuro genro e diz que ele a enganou e abandonou sua filha à própria sorte. O rapaz responde que ainda ama Luciana, mas a mulher não acredita nele e acrescenta que sabia que Roselena não queria Luciana como integrante da família Torres Landa. Rodrigo tenta contornar a situação, mas Paz está furiosa e diz que não entende como o amor tão grande que ele jurou ter pela moça quando se casou no povoado acabou assim de uma hora para outra. O rapaz argumenta que vai continuar amando Luciana pelo resto de sua vida, mas a mulher responde: "Pois tomara Deus que minha filha se esqueça logo de você e da felicidade que você ofereceu. Porque você, Rodrigo, nunca teve e nunca vai ter uma mulher tão valiosa quanto minha filha, que você não soube dar valor." Enquanto isso, no escritório de Maximino, Luciana conta que não tinha colocado a mãe a par sobre o divórcio e que ela acabou descobrindo, por isso está muito preocupada, principalmente por causa da situação de Lourenço, que continua preso. Olhando firme nos olhos da moça, Maximino diz para ela não se preocupar mais com o irmão e revela que sente muito toda a injustiça que fizeram. Ela pede ao ex-sogro para ir buscar sua mãe, pois não quer ver o ex. Mas Maximino, pegando a moça pelas mãos, diz que os problemas têm que ser enfrentados de frente e se oferece para acompanhar Luciana até o escritório do filho. Rodrigo tenta se desculpar com a sogra, que está possuída pelo demo. O rapaz revela que se separou da esposa, mas ainda a ama profundamente.
Neste meio tempo, Aldo liga para Nicole e pede para falar com Vicky. A dona do salão diz que a garota não está. Aldo fica preocupado, pois ela não atende ao celular e também não está em casa. Enquanto isso, Vicky começa a recobrar a consciência, depois de ter tomado a champanhe batizada que Maximino lhe deu horas antes, no chalé que ele alugou distante da cidade. A moça se dá conta que está algemada na cama e começa a gritar pelo amante que, obviamente, não está mais ali. E Luciana, acompanhada de Maximino, entra no escritório de Rodrigo, perguntando pela mãe, mas ele informa que Paz acabou de sair. Quando a moça está indo embora, Rodrigo a chama e pede desculpas por ter causado sofrimento à sogra. Maximino diz que o chofer está à disposição para levar ela e a mãe aonde quiserem. Ela sai e o celular do empresário toca. É Roselena dizendo que espera todos para jantar. Rodrigo agradece e diz que não vai, mas o pai insiste e diz que entende o filho e que também não está de acordo com muitas das atitudes da esposa. O rapaz é taxativo e diz que não vai ao jantar. E Aldo, finalmente, consegue falar com o tio, que quer saber o que o rapaz quer. Aldo enrola, não sabe por onde começar, mas Maximino diz que a partir daquele momento o sobrinho passa a ser seu assistente pessoal e deverá atender suas ordens 24 horas por dia, 7 dias na semana. E avisa, não vou tolerar nenhum erro nem nenhuma indisciplina da sua parte. O empresário avisa sobre o jantar, e Aldo insiste na situação de Lourenço. Mas Maximino não tá a fim de papo, e diz que encontra o rapaz mais tarde, na mansão. Mal o rapaz sai da sala, ele liga para a lastra, e Luciana não consegue encontrar sua mãe. Ela acaba encontrando Marcos na calçada da empresa, e conta que está preocupada, pois Paz já é uma senhora e não conhece a cidade. Neste exato momento, a mulher aparece e quer saber como está a filha. O chofer abre a porta do carro para levar as duas para casa. Anoitece, e Roselena está entusiasmada com o jantar em família. Ela manda Brígida chamar Jana e Patrício, e diz a Matilde para trazer o vinho. Constanza chega e pergunta o porquê da celebração. A mulher diz que a comemoração é em função do divórcio de Luciana e Rodrigo. Para variar, Brígida ouve a conversa. Horas mais tarde, já em sua casa, Luciana e sua mãe se consolam enquanto Magda e Violeta tentam contornar a situação, dizendo que a moça não está sozinha e que logo vai estar chovendo pretendentes na sua porta. Mas Luciana jura que nunca mais vai se apaixonar, pois não quer passar por tudo novamente. E Paz diz que o que mais dói é que seus filhos não confiaram nela, para ajudá-los a resolver seus problemas. Na mansão, a família Torreslanda está finalmente reunida para o jantar. Constanza está feliz pela presença de Patrício, depois da sua cirurgia, mas o rapaz não perde a oportunidade de alfinetar a mãe e diz: "É preciso usar o elevador, tia." Jana manda o irmão tomar cuidado, pois na última vez que o elevador foi usado, Matilde ficou presa por horas. E o rapaz responde: "Vou falar com o arquiteto sobre isso, pois me parece muito estranho o elevador ter estragado sem motivo." Maximino e Aldo se juntam à mesa. Roselena está sorridente e chega a chamar o sobrinho de querido. O rapaz estranha. E começa a refeição, mas não antes da oração da matriarca dos Torreslanda. Ninguém está entendendo nada. Ela termina e manda Matilde servir a janta. Maximino diz que é muito bom ter quase toda a família junta para jantar. Patrício quer saber de Rodrigo e o pai responde que ele não vai comparecer à ocasião. Roselena manda Brígida servir o vinho. Jana quer saber qual é o motivo da celebração. Roselena diz que é pela volta da paz e da tranquilidade naquela casa, pois finalmente Rodrigo assinou os papéis do divórcio e está livre de Luciana. Neste exato momento, Rodrigo chega e escuta as palavras de Roselena. Sem dizer uma palavra, ele dá a volta e se aproxima da mesa, pega uma taça de vinho e faz um brinde à sua infelicidade, com a qual terá que conviver pelo resto de sua vida, e agradece sua mãe por isso. Enquanto a família toda fica com cara de tacho, a louca dá um amplo sorriso e toma um gole do vinho. O clima fica tenso. Na casa de Julieta, ela e Clara também estão comemorando o fim do casamento de Rodrigo e o fato de que agora as duas têm nas mãos a maluca da Roselena. O celular toca. É Carola. Julieta convida as amigas para sair e celebrar. E Roselena, totalmente fora da casinha, dá um discurso de que a família é um exemplo para a sociedade. Jana tenta trazer a mãe à razão, mas ela finge que não ouve, e diz que Luciana é coisa do passado, e que, com o tempo, Rodrigo vai se recuperar. Patrício também tenta, mas a mulher responde que Luciana não é a única opção para o filho, pois há outras garotas que podem se interessar por ele. Ela continua falando sem parar, e diz que sabe que esteve muito estressada.
mas que agora está feliz e em paz e quer recuperar o convívio com sua família. Maximino ouve tudo, calado. Patrício, que não tem papas na língua, diz que se a mãe quer recuperar tanto a harmonia naquela casa, tem que começar pedindo perdão a Luciana. O rapaz se retira e é acompanhado por Aldo. Jana e Melissa também deixam a mesa de jantar. Maximino, por sua vez, alega que tem coisas de trabalho para resolver e vai embora. Sobra para Constanza, que também acaba indo embora, deixando a irmã sozinha. Na casa de Luciana, do outro lado da cidade, Paz conta a Luciana que trouxe todo o dinheiro que Rodrigo lhe deu há algum tempo e quer devolvê-lo. Batem na porta. Violeta vai atender. É Estela e as crianças que trazem os presentes que a mãe de Mariana mandou. A garotinha dá sua varinha mágica para Luciana e manda a moça fazer um pedido. Batem na porta novamente. Desta vez é Fabiano, que chega acompanhado de Lourenço, finalmente libertado da cadeia. Paz se levanta. O rapaz acha que vai levar um bofetão e se encolhe. Mas é abraçado pela mãe e pelos outros amigos e familiares. Enquanto isso, Rodrigo, que não conseguiu ir para casa, faz uma videochamada com Patrício de seu escritório. O rapaz diz que está preocupado com a mãe, que fez um discurso nada a ver durante o jantar e falou coisa com coisa. O engenheiro, então, conta a seu irmão que não vai voltar à mansão tão cedo e não quer ver Roselena nem pintada de ouro, pois ela arruinou sua vida. E Patrício argumenta: sim, ela arruinou sua vida e você não fez nada para evitar. Rodrigo dá razão ao irmão e se diz arrependido de muitas coisas, mas que é preciso virar a página e seguir em frente. Marcos chega e interrompe a conversa. O rapaz conta que acabou de se divorciar de Luciana. Enquanto isso, algemada na cama, Vicky percebe a chegada de Maximino e pede que ele não lhe faça mal. Já é tarde quando Cláudio chega na casa de Luciana, que agradece ao advogado pela liberdade de seu irmão. Ela apresenta o amigo à sua mãe, que quando ouve o nome Cláudio Linhares, fica totalmente apavorada e quase desmaia novamente. E no escritório, Marcos não se conforma com o divórcio do amigo. Patrício, que está do outro lado da tela do computador, diz que o irmão está equivocado e não pensa em deixar de ver Luciana, pois ela faz parte de sua vida e é sua família, garantindo que nenhum papel o impedirá de seguir com sua amizade com a moça. Longe dali, no chalé, já é tarde quando Maximino decide tirar as algemas de Vicky, que passou o dia todo presa à cama. Como quem não quer nada, ele pergunta se ela ficou assustada. O empresário quer saber por quê e a garota responde que foi porque ele a deixou ali daquela maneira. Maximino diz que não fez isso antes porque ela nunca o tinha traído. Vicky insiste que não o traiu. Ele responde que acredita nela, pois senão eles não estariam conversando. A moça implora para que ele nunca mais a machuque. Balançando as chaves das algemas na cara da garota, ele diz para ela não se preocupar, pois foi apenas um jogo. Na mansão, Roselena conta a Constanza que agora tem tudo para ser feliz e que a vida está dando outra oportunidade para todos, inclusive ela, viverem esta felicidade. Constanza fica pasma com as palavras da irmã e pergunta se então, por acaso, nada aconteceu naquela casa nos últimos dias. Roselena diz que, ao contrário, aconteceram muitas coisas ali, mas que agora a ameaça já se foi e que pretende curtir esta nova oportunidade até o último minuto de sua vida. Enquanto isso, Julieta, Clara e as amigas estão curtindo a night. Puta que dói! Julieta se atira pra cima de um rapaz e nem dá tempo do cara contestar. Algumas horas mais tarde, Vicky chega em casa chorando. O pai, que está preocupado, quer saber por onde a garota andou. Ela diz que está preocupada com o pai que perdeu o emprego, mas Jerônimo conta que foi reintegrado por Rodrigo, a mando de seu pai. Neste meio tempo, Maximino também chega em casa e vai dar boa noite a Patrício, contando que não encontrou Rodrigo no escritório porque teve uma reunião na construtora. O rapaz revela que sente muita falta de Luciana e gostaria de vê-la. O empresário, então, diz que quase conheceu Paz, mãe da moça, que foi falar com Rodrigo no escritório, mas não chegou a encontrá-la. Patrício diz que gostaria de conhecer Paz, pois ela deve ser carinhosa e doce como a filha. Maximino diz que também simpatiza com a família da moça, mas agora ela está divorciada de Rodrigo, e que assim saiu da família e da vida de todos, principalmente porque ela deve retornar em breve para seu vilarejo. O rapaz insiste em dizer que pretende ir procurá-la assim que possível. E na casa de Violeta e Luciana, a moça acredita que vai ter um pouco de paz depois que todos vão embora. Mas a mãe tem mais uma pergunta. Ela quer saber qual foi o motivo do fim do casamento. A moça decide dizer toda a verdade e conta sua história vivida na capital. Chorando, ela mostra a maldita revista para a mãe. Paz entra em choque.